Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de mesma, qual é de mesma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de mesma, qual é de mesma. Quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta, e é sobre essas lutas qual é de mesma, qual é de mesma. Quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre, e é sobre esses corre qual é de mesma, qual é de mesma. É música, cinema, teatro, literatura, e a nossa loucura ainda é a mesma. Qual é de mesma, qual é de mesma. Gostaram, gente? Boa noite pra todo mundo, pra todos e todas. Gostaram do som? Deixa eu deixar só mais uma palhinha pra vocês ouvirem. Esse som vem de Catu. O nome da música, Olhos de Ressaca. Olha só mais um pouquinho pra vocês. Quero trocar contigo carinhos tão precisos. Isso é uma banda de Catu, Últimos de Nós, rock da cidade. Gostaram? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nossa conversa é sobre agricultura familiar e educação. Hoje nós estamos aqui com Osmar Souza, que é diretor da EFAO, Escola Família Agrícola do Litoral Norte. Boa noite, Osmar, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E também a aluna Laisa. Laisa está no 3º ano, não é isso, Laisa? Isso, 3º ano. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindo e bem-vinda. Gente, vocês... A gente tem aqui uma conversa para mostrar para todo mundo o trabalho da EFAO, né? Mas antes eu quero ter informações, né, sobre vocês, tá? Os dois são de Rio Real? São nascidos e criados em Rio Real? Osmar? Eu sou filho de Rio Real, né? E aos 15 anos, meu pai foi morar em Esplanada, pelo projeto da reforma agrária. E aí a gente foi para um assentamento, ao qual até hoje a gente convive lá. Esse assentamento ainda existe lá? Existe. Como é? Você sabe o nome? Tem nome? Não. Então, é um assentamento pela K, né? O assentamento Boa Vista 3. Boa Vista 3. Em Esplanada. Tem quanto tempo esse assentamento lá, Osmar? São 22 anos. Na verdade, não são 22 anos, né? Tem 22 anos que eu resido lá. Na verdade, desde que surgiu todo o processo, são 25 anos. 25 anos. Esse assentamento, a criação dele teve alguma relação com o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST? Não, ele foi um projeto piloto, né, da CAR, na época, acho que 96, 97. A CAR é o que, Osmar? Desculpe. Ele é uma superintendência de desenvolvimento que dá apoio aos agricultores e agricultoras familiares. Ah, tá. E é um órgão do Estado, nesse caso? Isso, é um órgão do Estado. Do Estado da Bahia. Isso. Né? E aí, então, por meio deles é que esses agricultores conseguiram essas terras lá em Esplanada. Isso, Na época, eu me lembro que foi uma parceria, acho que CAI, CDA, e Banco do Nordeste, que criaram metodologias similar ao MST. Porém, nesse projeto do Célula da Terra, o governo e o Banco do Nordeste investiu, recursos, e os agricultores, após algum tempo, pagaram parte desse recurso. Alguns recursos só fundo perdido, como construção de casa, escola, toda a área de vivência, e empréstimo para investimento na agricultura. E aí esses empréstimos, individuais, eles foram pagos, ao Banco do Nordeste. E a terra também, os agricultores chegaram a pagar. Foi um financiamento que o governo fez e a longo prazo os agricultores foram pagando. Ou seja, o Estado não deu a terra assim, como tradicionalmente o INCRA faz, né? Não. Deu partes, deu benfeitorias, deu apoio, assistência técnica durante 10 anos. E todo o convívio para que consolidasse realmente de fato o projeto, como graças a Deus deu tudo certo. E você ainda mora lá hoje? Moro sim. Lá. E tem quantas famílias nesse assentamento, você sabe dizer? O assentamento ele iniciou com 55 famílias, hoje com os filhos de sócios, que foram casando, hoje nós temos em média de 110 famílias. A economia gira em torno da produção mesmo, do que cada família produz. Isso. Antes nós tínhamos uma agricultura familiar consolidada, com inúmeros produtos,
mas hoje a marca registrada é a fruticultura de laranja. Inclusive, né, a própria comunidade consolidou com um grande evento, que é a 7ª Festa da Laranja, que a gente realiza no mês de agosto, e faz uma grande festa para comemorar a colheita. Lá no assentamento tem a Festa da Laranja. O Leandro Santoli, que é diretor de cultura lá da Secretaria, né, de Educação e tal, lá de Rio Real, ele esteve aqui no programa e ele até falou do sonho dele de retomar a Festa da Laranja em Rio Real, né? Era criança e lembro que um grande marco da cidade de Rio Real, que era as Festas da Laranja. É. E esse assentamento tem escola própria ou as crianças e jovens se deslocam? Como é? Fundamental 1, né, acho que até a 4ª série, estudam na comunidade. As outras vão estudando na cidade ou em outro assentamento vizinho. E Laisa também de Rio Real? Sou de Rio Real, moro lá há 18 anos. Moro na cidade, mas a gente tem propriedade rural também, onde cultivamos diversos tipos de cultura e estudo na escola agrícola. Entendi. Então, apesar de vocês ter... No caso, essa terra é de seus pais, né? Isso. Você tem pai, mãe, vivos? Eu sou neta e filha de agricultor. Entendi. E aí essas terras da sua família ficam onde, lá em Rio Real? Fica num povoado chamado Salgado Grande e Tanque do Marques. Que a saída da cidade é por aquela região que tem a BA que vai para Itapicuru? Isso, só que é muito antes. Muito antes, tá. Antes. Eu achei que você residisse nas proximidades da escola, da EFAL. Não, inclusive fica próximo, né? Fica uns 30 minutos, 40 minutos no carro da minha casa pro colégio. E como é que você faz esse deslocamento, Laisa, da sua casa até a EFAL? Tem um ônibus que a prefeitura disponibilizou e a gente vai de ônibus, todo mundo de lá. Esse ônibus é exclusivo para os estudantes da EFAL? Isso, é exclusivo. Que ótimo. Gente, eu comecei aqui sem perguntar para vocês, né? Porque nós temos um serviço de mesa aqui, tá? Para que vocês fiquem melhor acolhidos. Aí vocês selecionam pelo número, tá? Enquanto vocês vão olhando aí, vão me dizer o número, eu vou fazer a indicação do livro. Gente, quem acertar o que eles vão beber, tá? Pode ficar à vontade, viu, Osmar? Pode olhar e escolher aí o seu número enquanto eu quero indicar aqui o livro, que a gente vai fazer uma coleção de livros aqui, né? Que aí eles ficam disponíveis, viu? Para quem acertar aqui o que a gente bebe nas canecas. Esse daqui é o Memória, Narrativa e Identidade, a Cidade Ferroviária de Alagoinhas. Esse livro é de Iraci Gama, que é a nossa secretária de Cultura. Abraço, viu, Iraci? Iraci, que também vai vir aqui no programa depois. Lançado pela Quarteto. A Quarteto é editora de outros livros que eu já mostrei aqui. E é um livro em 2 volumes. Então, é um livro que vai falar sobre a formação identitária de Alagoinhas através de memórias, de fotos. Um livro muito bem ilustrado com fotos da cidade. Então, eu já tinha indicado aqui, né, o de Pedro Marcelino, agora fica indicado também o de Iraci Gama, para quem quiser saber mais sobre Alagoinhas. E aí, meus convidados, já escolheram? E aí, Osmar, qual é o número, Osmar? Número 1 e Laisa? Eu vou no número 1 também. Número 1, eu vou destoar de vocês. Eu vou de número 4 de novo. Então, minha produção, aqui a gente tem uma produção que é eficientíssima, a mão da produção. Número 1, 2 vezes e número 4, 1 vez. Bom, deixa eu voltar então aqui para o nosso diálogo. Vou perguntar agora para Osmar. Osmar, a EFAL, ela não é uma instituição isolada, né? Ela faz parte de uma rede, não é? Eu anotei aqui a sigla, e aí eu quero que você explique para a gente o que são essas siglas, né? A primeira é UNEFAB e a segunda é REFAISA. Então, a Unifab é a União das Escolas Famílias Agrícolas. E a REFAISA, ela responde pelo estado da Bahia. Então, como se fosse assim, no contexto geral, a Unifab é algo nacional, né? E a REFAISA é algo voltado para o estado. Então essas escolas, elas existem no território todo? Sim. Sim. Quantas na escolas? Bahia, o total são 32 escolas famílias agrícolas. No Brasil? Não, na Bahia. Na Bahia. Só na Bahia tem 32. Caramba, são muitas, né? E assim, a gente tem outras redes dentro da Bahia, né? São 3 redes. De escolas famílias agrícolas. São 3 redes. Além da REFAISA... São a casa dos agricultores,
né? E a outra não recordo o nome agora. Não recordo o nome, mas são 3 redes. Né, que disponibilizam, na verdade, esse trabalho de educação do campo, para o homem do campo. Esse é o maior foco das redes, das escolas famílias agrícolas. O nome já é muito sugestivo, né? Família agrícola, né? Então, ou seja, já diz aí para o que veio aí com esse título. Você falou assim, para o campo, né? Para o homem do campo, a educação para o campo. E eu até deixei anotado aqui porque eu tinha que fazer essa pergunta. Como é que a gente diferencia a escola no campo, do campo e para o campo? Né? Isso é uma briga muito grande em educação, né? Porque assim, muitas vezes o homem do campo tem uma educação não contextualizada, né? Onde o homem do campo é incentivado. Nosso livro didático ele traz uma metodologia totalmente diferente do homem do campo. Então, nossos filhos, eles são o tempo todo influenciados por uma educação não contextualizada, diferente da escola família agrícola. Só um momentinho, Osmar. Eu tenho que ir devagar. Então, peraí. Se eu tenho uma escola na zona rural e o livro didático, o currículo, não é voltado para o campo, então é apenas uma escola no campo. No campo. Né? Ou seja, ela não se destina, em termos de currículo de formação, ela não está destinada exatamente para o homem do campo. É uma escola urbana que foi colocada na zona rural. Isso. Então, isso é um grande... na verdade, assim, é um grande problema hoje na nossa educação, no meu ponto de vista, porque deixamos o homem do campo sendo influenciado pela mídia e pelo livro didático. Né? Claro que o professor que está lá tem que buscar mudar essa metodologia, né, para oferecer ao homem do campo uma educação contextualizada. Então, envolver dentro do processo de formação do indivíduo, do processo de vida dele, é importante nesse currículo. E assim, infelizmente, nosso livro didático ele é nacional. Sim, não é regional. Então, por exemplo, a gente pega hoje lá, onde eu moro no assentamento, o livro didático, em vez de falar da laranja, vai falar, por exemplo, da uva. Sim. Né? Vai falar do cacau, de culturas que não tem nada a ver com aquele homem que está ali, com aquela criança que está trabalhando, se desenvolvendo. Então quando você, a nossa produção aqui, né, com as nossas canecas, vai chegando aos poucos também, tá? Essa daqui é a minha. Calma que tá chegando aqui a de vocês aqui. Então, deixa eu ajudar aqui a nossa produção. Tá aqui, essa daqui é de Osmar. Mas aí foi a mesma coisa, né? E essa é a de Liza. Osmar, você tá falando... quando a escola ela é projetada para o campo, não é isso? Isso. Liza, você estudou numa escola normal? O seu ensino fundamental foi na zona rural ou foi na cidade? Na cidade. E como é que foi para você essa diferença entre o fundamental e o médio? Quais são as principais diferenças que você sentiu? Muito grande. As diferenças que eu senti foi as matérias técnicas que são adicionadas, né, na escola agrícola, porque lá a gente tem um ensino médio integrado ao técnico em agropecuária. Então é algo totalmente diferente, né, porque na escola da cidade não é em tempo integral, a gente não passa 15 dias lá e 15 dias em casa. E na escola agrícola não, a gente tem um convívio com aquelas pessoas, a gente conhece pessoas de diferentes lugares, crenças, famílias, e aí é diferente, né? Essa coisa que o Osmar estava falando do material didático, você sentiu essa diferença nos livros? Senti. Ou nas aulas também? Também é diferente. Osmar, como é que você... Não sei, assim, você é formado em que, Osmar? Eu sou técnico agrícola, sou pedagogo, formado também licenciado em Ciências Agrárias e pós-graduado em Escola Sustentável. Ciências Agrárias, Pedagogia e o Técnico Agrícola. É a base. A base. Né? Esses cursos você fez onde? O técnico agropecuária eu fiz... Na época era a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, que hoje é IFES, né?
Sergipe, né? Sergipe. A licenciatura em Pedagogia eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, à distância. E fiz pela Universidade da Paraíba a licenciatura em Ciências Agrárias. Presencial ou à distância? Não, à distância. À distância também. Ô, Osmar, então assim, você, na sua família, quando você era adolescente, então, você sempre pensou de se formar para o campo? Pelo contrário, por uma questão de... Eu sempre fui aquele aluno que era excelente em matemática e péssimo em português. Então meu pai me tirou da escola do campo e me colocou numa escola particular na cidade. E aí, esse processo de formação, então eu fui sempre formado pensando naquela metodologia tradicional, né? Não para o homem do campo. E aí, quando eu retornei para a escola do campo, vi que a metodologia era a mesma. E quando entrei na universidade, que bateu na tecla, que veio aquela contextualização, assim, a escola do campo e a escola para o homem do campo, aí eu vi a diferença, o que era o que os professores queriam passar. Porque o tempo todo eu estava no campo, dentro de uma escola que não era para o homem do campo. Sempre numa escola, dentro do campo, com metodologias que não agregava ou que incentivasse o homem do campo a continuar no campo. Mas então eu acho que você, me parece que você estava pensando sim, assim, no sentido de eu vou me especializar, vou estudar para continuar aqui na minha região, para continuar trabalhando com agricultura? Quando é jovem, a gente não pensa, a gente vai sendo influenciado pelos pais. As circunstâncias vão levando, né? E aí, quando eu fui para São Cristóvão para fazer o técnico agropecuário, eu fui porque meu padrinho disse: você vai. E disse assim, imagina aquele homem do campo que o máximo que saía era de casa para escola, casa. Então eu ia para outro estado, viver na escola integral, onde eu não tinha convívio e conhecimento com ninguém. Quando meu pai me deixou lá, assim, tchau, que eu olhei, o mundo caiu, olhei para um lado para o outro, sério. É verdade que eu deixo ficar aqui? Mas assim, a gente vai pegando amizade, vai convivendo, né, vai aprendendo e vendo que a realidade é totalmente diferente. Mas só na universidade, com várias discussões, que eu fui entender realmente quando os senhores colocavam a escola do campo e escola no campo, e eu ficava horas sentando ali, lendo e relendo o texto para tentar entender o que eles queriam dizer. E aí, depois de muito tempo, eu cheguei a entender o que eles estavam dizendo, porque assim, a gente está no campo, mas a contextualização muitas vezes da escola do campo, né, não é. Um dia desse eu fui convidado a participar de um evento, e aí o prefeito lá da cidade estava presente. Aí eu disse a ele: não é melhor o senhor, enquanto autoridade, investir na escola do campo para que o homem continue no campo, do que esse homem do campo bate na sua porta atrás de emprego? Verdade. Porque independente de eu ter buscado várias formações, eu nunca abandonei o meu campo e minha terra. Ou seja, o êxodo rural é muito por conta disso, muito grande. Ou seja, exatamente porque não há investimento ali, né? Se não há investimento, se quem está com a máquina na mão não busca políticas públicas para fazer investimento nessas áreas, a gente vê o homem do campo começar a migrar. E aí a cidade vai enchendo e vende as terras também, né, Osmar? Às vezes vende a terra por qualquer coisa, e aí o cara chega lá, coloca eucalipto, não sei o que, né, milho, né? Temos um grande problema nessa parte da agricultura familiar. A monocultura tomou parte. Acho que a falta de assistência técnica, de acompanhamento de políticas públicas voltadas dentro da agricultura familiar faz com que muitas vezes o agricultor fique preso à monocultura. E não há incentivo. Então a falta desse incentivo, muitas vezes quem está no campo, ele vai produzir aquilo que ele sabe, que ele conviveu. Se pai plantava laranja, meu avô plantava laranja, todo mundo vai plantar laranja. Hoje a gente às vezes fica conversando com os agricultores, né? Por exemplo, a laranja estava em baixa, né? 300, 400 reais, onde você vendia uma tonelada de laranja para comprar um saco de adubo. E aí, às vezes eu digo para eles: mas cadê aquelas velhas culturas de subsistência? Verdade. Cadê a mandioca, cadê o milho? Então você planta laranja, colhe laranja e compra todos os outros subprodutos. E você não só... E às vezes, porque você na sua fruteira não tem laranja. Verdade. Né? Verdade. E aí, a policultura é a saída para o agricultor menor, né? Pro agricultor é o remédio. Você precisa ter sempre de tudo um pouco. Né? Porque na falta de um produto, né, na produção, você sempre vai ter aquelas culturas ali para poder socorrer você, né, e aumentar a sua renda familiar. E aí muitas vezes o agricultor da nossa região, né, ficou preso, né, à monocultura. Rio Real mesmo, a laranja ela domina
domina, e hoje está um grande problema porque muitas pragas e muitas doenças naquela região, né? E hoje nós temos a troca da citricultura pelo milho, que está no auge hoje, né? Aí a maior parte do mundo cortando as laranjeiras para plantar milho. Laísa, e você, Laísa, assim, você criança, adolescente, não pensou em fazer outra coisa ou sempre pensou também em continuar no campo, trabalhando no campo? Assim, o meu sonho sempre foi ser comissária de bordo. Mas aí, como eu sempre vivia na roça desde pequena com meus avós e os meus pais, quando estava próximo aí para o ensino médio, a escola Família Agrícola passou nas escolas, convidando a fazer a matrícula, a estudar lá, e aí eu, poxa, aqui tem uma escola agrícola, e eu não sabia que tinha, e eu ia ir para Aricatu. E aí eu falei, eu vou fazer minha matrícula. E aí fiz a matrícula e já fui direto pra lá. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Zero arrependimento. Zero arrependimento. Nem passei pelo colégio estadual, já fui direto pra escola agrícola. Que ótimo. Ou seja, ao invés de você observar as laranjeiras do avião de cima, agora você vai lá com os pés no chão. Exatamente, né? e pretendo seguir na área. Que ótimo. Você tem vizinhos, amigos também na escola com você, não? Parentes? Tenho vizinhos que moram próximo, assim, não tão próximo, mas... Pega o mesmo ônibus? Pega o mesmo ônibus, vai todo mundo junto. Lá de Rio Real a gente tem o quê? São mais de 10 alunos, né, Osmar? São. Mais de 10 alunos a gente tem lá de Rio Real. E aí todo mundo se conhece, é amigo. Eu vou falar agora, né? Porque eu também sou de Rio Real, mas vocês já sabem disso, eu acho. E meu pai é um dos motoristas desses ônibus lá. Sim. Provavelmente ele já deve ter feito alguma viagem com você dentro do ônibus. Sou um pouco boa. Ô, meu pai, abraço, viu, seu Valdir, abraço, motoristaço lá de Rio Real. Agora eu vou para o meu primeiro intervalo, nosso primeiro intervalo, e aí, quando a gente voltar, eu quero voltar falando sobre a criação da EFA. Então, gente, agora nosso primeiro intervalo comercial e já a gente volta. Você tem de me ressaquear, que boca você tem, tão fácil de afogar. Quero trocar contigo carinhos tão precisos, só pra você falar, tá tudo bem, baby, tá tão suave, tá tudo bem, baby, tá tão suave. Quero ficar de boa, quero andar à toa. Uma canção. De volta, povo lindo, de volta. Curtiram aí, ó? Tô vestindo também, né? Vocês estão ouvindo e eu estou mostrando aqui, vestindo hoje, Últimos de Nós. E hoje a gente está aqui conversando com Laísa Freitas e Osmar Souza sobre a Escola Família Agrícola do Litoral Norte. Osmar, você estava me dizendo aqui nos bastidores que não é a única escola, né? Não é a única aqui no nosso território. Além da EFA-LN, né? EFA-UN, Família Agrícola do Litoral Norte, a gente tem outra EFA aqui. Qual é? A gente tem aqui a Riacho da Guia, tem Quixabeira, a EFA em Irará, Sobradinho. A de Riacho da Guia é mais antiga ou é mais nova do que a... Mais antiga. É mais antiga? A EFA-UN é filha da EFA de Riacho da Guia. Pô, cara, eu nunca ouvi falar eu trabalhei 1 ano lá em Riacho da Guia pela prefeitura de Alagoinhas e ninguém nunca me disse, tem uma escola agrícola que nunca ouvi falar. A primeira vez que eu ouvi falar foi quando a gente se reuniu, a produção se reuniu para fazer o roteiro aqui de vocês, aí me informaram, não, tem outra escola também. E a EFA que está em Rio Real, foi criada quando? Então, o primeiro passo, né, para a construção de todo o processo da EFA é a associação. É quem vai manter a escola. A Refaz. Né? No caso, não. Não é a Refaz. A Refaz é a rede. É a rede estadual. Tá? Então, é a associação da Escola Família Agrícola, que é a MERFAL, Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola do Litoral Norte. Entendi. Então, o primeiro passo foi esse. Mas como surgiu tudo isso? Tá, vá. Alguns precursores do movimento social, né, na época, PJR, Padre José, que não sei se chegou a conhecer, mas ele tinha um convívio muito grande, tanto aqui em Alagoinhas,
E aí passou um tempo no trabalho social na EFA de Riacho da Guia, e aí ele foi transferido para a paróquia de Rio Real, do Conde, né? E depois para de Rio Real. Nesse movimento, ele começou a socializar algumas pessoas para construir uma EFA em Esplanada. A primeira missão deles, junto com o Padre José, Frei Chico, João, todo esse pessoal era buscar para construir uma EFA em Esplanada. E aí não conseguiram o apoio na época do prefeito, né? E aí ficou engatilhado já com o projeto, conseguiu o apoio da prefeitura de Rio Real, e aí construíram lá no povoado da Lagoa de Baixo, né, no sentido da BR-101, a escola. A escola começou a funcionar inicialmente em 2007, mas aí em 2005 surge aí a Amerfal, né, que foi para captar recursos. Padre José, por ter muito amigos da Alemanha, que Padre José é alemão, trouxe, né, junto com a DISOP e outras entidades alemãs, recursos para construir os primeiros prédios da Escola Família Agrícola Litoral Norte. Tá. E o terreno? O terreno ele foi doado pela prefeitura de Rio Real na época na gestão de Carroça, em 2005. Então ele comprou esse terreno, né? De pessoas de lá. Isso. Né? E a DISOP? DISOP, ela é o quê? Uma ONG? É uma ONG alemã. Uma ONG alemã. Algumas empresas alemãs, né, vieram apoiando a pedido de Padre José. Né? Inclusive a DISOP passou muitos anos aí no Brasil, né, fazendo algumas ações, alguns projetos de trabalho, né? E aí depois de algumas coisas no Brasil, aí depois que o Brasil realmente levantou o nome, né? E aí eles saíram, né? Tiraram esse investimento que estava no Brasil. Eu sei. E a Amerfal, quem é que compõe? Quem é que faz parte? Então, a Amerfal é uma associação de pais, moradores, qualquer membro da sociedade civil que queira pode estar sendo filiado à Amerfal. Os seus pais são da Amerfal ou, Laisa? Estão lá? Oi? Os seus pais? Os seus pais fazem parte da associação? Chegou a fazer, ainda Osmar fez a assinatura, não foi? Assim, automaticamente todos os pais eles se tornam sócios. Automaticamente. Mas parte da diretoria, não. Outras pessoas da Tanque do Marco, foi o que você falou? Sim, onde a gente tem a propriedade. Foi Tanque do Marco e qual foi o outro povoado? Salgado Grande. E Salgado. Outras pessoas desses povoados também estão junto com a escola, com a associação da escola? Não. Hoje não. Hoje não. Então, de associado aí do seu lugar, de onde vocês têm terra, só a sua família nesse caso, né? O Osmar, nós falamos aqui assim, né, rapidamente sobre a questão Laisa que falou, né? Laisa sentiu uma diferença da o que a gente chama de pedagogia da alternância, não é? Explica pra gente, Osmar, o que é a pedagogia da alternância? Então, isso é a metodologia de Paulo Freire, né? E a EFA segue essa metodologia. O aluno, né, que vai para a Escola Família Agrícola, ele passa 15 dias na escola e 15 dias em casa. E aí o que ocorre? Durante esses 15 dias ele tem todo um acompanhamento dentro da escola e ele vai para casa com atividades para que eles desenvolvam na sua comunidade, no seu bairro, ações que possam estar mudando. A escola não trabalha somente com o aluno. A metodologia é trabalhar com a família. Então esse aluno está sendo qualificado, ele retorna para casa para desenvolver lá na sua família, na sua comunidade, ações que possam melhorar também o convívio. E que o conhecimento que ele adquiriu na escola não fique só para ele, que ele possa estar sendo aplicado lá nas comunidades. Então, essas atividades que eles fazem nas comunidades, elas são contadas como carga horária do currículo? Sim. Legal. Agora perguntar para a Laisa. Então, assim, seus pais, seus vizinhos, os produtores com quem você tem contato, então eles são tipo uma extensão dos professores da escola, é isso? Como se fosse, né? Lá a gente desenvolve, inclusive eu vou desenvolver um projeto agora, de horta mandala, lá na propriedade da gente e na escola. Como é que é para você essa coisa de
15 dias, porque lá funciona em sistema de internato, né? Isso, você fica lá 15 dias na escola, aí tem dormitório, tudo direitinho, sim, né? E como é que é essa coisa para você de ficar 15 dias lá e depois, né, 15 dias nas terras produzindo, então? No início foi difícil. No começo não é nada fácil, mas depois você se acostuma. E lá, como o Osmar falou, a gente desenvolve atividades no período de alternância. E aí já é outro conhecimento que a gente leva para a escola também. A gente sai com conhecimento, passando esse conhecimento para outras pessoas. E quando a gente retorna para a escola, já volta com novos conhecimentos e aprendizados. Entendi. É super diferente, né, assim, para nossa realidade, mas funcionou para você, Liza? Tem funcionado para você? Com certeza. E o que é que seus pais acham disso? Como é que é a relação de seus pais com a sua formação na EFA? Eles sentem orgulho de mim. Inclusive, eu estava conversando com meu pai um dia desse e eu falei para ele assim: pai, já estou terminando o curso. E eu queria passar mais um ano na EFA, porque antes era 4 anos, né, Osmar? E agora diminuiu para 3. E aí eu falei, eu queria passar mais um ano na EFA. Ele, como assim você queria passar mais um ano? Eu falei, porque eu gosto de lá. A EFA é a minha segunda casa. E acabou sendo para eles também, né? Para os meus pais. Que ótimo. E como é que é a relação da escola, Osmar, com a comunidade? Lagoa Redonda, né? Lagoa de Baixo. Lagoa de Baixo. Eu confundo. A Lagoa de Baixo é ali logo mais ou menos na entrada da cidade, saindo de Esplanada para lá, as margens da BR, né? Da BR-101. Como é que é a relação da escola com a Lagoa de Baixo? Então, a gente tenta o máximo possível agregar-se à comunidade, desenvolvendo alguns trabalhos, né, dentro da comunidade. Como a gente está sempre, a gente está na ponta, na entrada da comunidade, né, a gente fica isolado muitas vezes. Então a gente tenta oferecer a eles alguns trabalhos, né? Ou seja, na escola da comunidade ou de divulgação mesmo de alguns trabalhos que os alunos realizam nas casas dos agricultores, como visita, né? Vai haver até momento de lazer, né? Então a gente tenta o tempo todo interagir com a comunidade. São voluntários, né? Voluntários externos, né, da escola, né? Isso, também. E dentro da escola tem voluntários também ou não? A gente sempre diz que todo o quadro de nós professores lá dentro é voluntário. Porque assim, a escola em 2014, como eu disse a vocês, ela viveu o tempo todo de contribuições, né, da Alemanha. Então, Padre José, quando retornou para a Alemanha, perdeu uma boa parte desse recurso, porque era ele que ia buscar, que trazia, que colaborava com tudo isso. E aí surge, na verdade, em 2014, né, o primeiro convênio com o governo do estado. E aí, quando o governo do estado começa a fazer o repasse do recurso do Fundeb para as escolas, ou seja, na verdade, para as associações, né? Por caso, para a MEFAL, que é ela que gerencia a parte financeira da escola. Então, a partir daí, né, a gente começa a viver uma nova situação, porque até então a gente recebeu o recurso lá independente de número de alunos. E em 2014 para cá, a escola começou a perder aluno, né? Que aí em 2016, só para a gente ter noção, a gente tinha 20 alunos na escola. Então, a gente vê por um número de 20 alunos, era como se só dizia, Osmar, a escola está fechada. Então, quando eu assumi a direção em 2016, eu tinha 20 alunos, né? E aí a gente começa a brigar, e aí, porque a gente precisa de número de alunos para poder crescer a escola, para buscar recurso para investir tanto na escola como também com os parceiros, né? Então, esse sistema da escola precisaria um aumento de alunos de urgência. E aí a gente conseguiu aumentar, né? E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, o número de alunos caiu novamente. Mas assim, hoje, uma perspectiva, né? Que hoje a gente já tem aí quase 15 alunos matriculados e ainda nem começou o período de matrícula. Que ótimo. Então, assim, é um sinal bom. Já começa uma visão, porque assim, a maior direto, que a maior campanha que tem da escola é o próprio aluno. Sim. Né? É o próprio aluno que faz a campanha da escola. Por mais que a gente faça todo o processo de mídia, divulgação, né? Dentro das rádios, dentro das feiras livres e nas escolas, mas o aluno ainda é aquele que traz o maior número de alunos para a escola. Quem é esse aluno? Esse aluno vem de onde? Quem é esse público? Então, nós trabalhamos com 7 cidades. De Itapicuru, Rio Real, Acajutiba, Esplanada, Jandaíra,
Conde e ainda pegamos Entre Rios. Ótimo. 7 cidades, 7 campos de trabalho. Então, quem está nessas cidades agora, né? Gente, os jovens aí, tá? De famílias agrícolas, né? Então, fica a dica que vocês querem fazer um curso técnico agrícola, não é isso? Um curso técnico agrícola, isso. Né? Com o sistema de pedagogia da alternância, 15 dias na escola, 15 dias na sua comunidade. Procura a Escola Família Agrícola do Litoral Norte. Como é que a gente entra em contato, como é que a gente busca a escola? Então, é só ligar para o 75-999-000-2857. Certo. É o número do diretor, esse que vos falo. Então, a gente, inicialmente, está fazendo uma pré-matrícula agora, né? Porque temos gente procurando já, a gente está já segurando esse aluno. E depois a gente faz uma visita domiciliar. Ou o aluno faz uma visita à escola. Tem que ter uma triagem, não é exatamente uma seleção, não é? Não, a gente faz durante a visita, a gente vê se o aluno realmente tem um perfil. Né? A gente bate um papo, conversa, faz, antes de iniciar as aulas, faz 3, 4 dias, que nós estamos chamando hoje de semana técnica. Então a gente faz uma semana de discussão, né, com agrônomo, com alguns parceiros dentro da escola, e esses parceiros dão palestra, faz curso de beneficiamento. É uma semana interativa para ele ver se realmente é aquilo que ele almeja, porque aí tem um grande problema. Por exemplo, o aluno que está dentro da Escola Família Agrícola, ele tem um currículo diferente da escola do estado. Aí quando chega junho, julho, ele quer ser transferido. Aí dá problema mesmo. Dá problema porque são currículos diferentes. Ele não tem como aproveitar o que ele viu na Aí ele tem que retornar para o primeiro ano. Né? Então essa triagem, essa semana de adaptação, ela é importante para ver se realmente é isso que eles almejam, né? Se realmente eles estão dentro, se é isso que eles querem estar inseridos. Porque lá na escola do estado ele tem 13 disciplinas. Lá na escola agrícola ele tem 25. Eita, 25 por semestre? Ou por ano? Por ano. Por ano. Né? O professor que chega hoje, ele dá 5 aulas, vai embora, outra manhã já vem outro. Tá. Né? Se ele perde uma aula hoje, para ele já complicou, porque ele vai ver aquele professor na outra semana ou na outra. Então essas matérias funcionam mais ou menos como módulos, quer dizer, tipo, tem 5 aulas ali, aí depois acabou a matéria? Não, tem aquela matéria... Até o final do ano? Até o ano todo. Então a carga horária é maior, não é não? Sim. A carga horária é maior do que a escola normal. Do estado né? Porque a carga horária dele, que das atividades que ele conta fazendo lá no campo, também vai contar como carga horária. Também. Verdade. Então ele tem integral, basicamente 30 dias do mês de atividades integrais. Tá. E agora, para falar dos dados que você falou, né, que em 2016, quando você assumiu na direção, tinha pouquíssimos alunos, né, 20 alunos, falou da pandemia. Como é que está a escola hoje? Como é que me deu o censo da escola? Como é que está de alunado? Está bem? Está faltando? Tem mais vagas? Ou está preenchido tudo? Como é que está a escola? Então, hoje nós temos um censo com 60 alunos, que é com base em algumas turmas. O que acontece? Laisa está concluindo agora. Só que Laisa tem estágio e PPJ. O que é o PPJ? PPJ é um projeto profissional jovem. Todo alunado, quando conclui o 3º ano, ele tem que estar fazendo uma intervenção na sua comunidade ou na sua propriedade. Então, no 2º ano, ele recebe essa disciplina, ele vai elaborar um projeto, né, para poder executar no ano seguinte. E aí, com a pandemia, muitos alunos não conseguiram terminar sua carga horária e ainda estão concluindo esse ano. Entendi. Estão concluindo agora, na verdade. Com um ano de atraso nesse caso, né? Para formar. Isso. Então você está com 60 alunos, 1º, 2º e 3º ano juntando? Isso. As escolas familiares agrícolas, elas têm 4 anos, né? Mas nós ainda somos a única EFA que estamos com 3. Nós começamos com 4 anos, só que a política de 4 anos para o alunado, nós estávamos perdendo muito aluno. Eles acabam saindo antes de concluir os 4 anos, né? E aí o que aconteceu? A gente ia renovar, né, no Conselho da Educação a matriz curricular, e aí nós protocolou no curso em 3 anos. E graças a Deus conseguimos a aprovação, né, do Conselho da Educação para oferecer, né, em 3 anos o curso de técnica agropecuária, porque a nossa realidade está muito diversa. A nossa escola está entre vários polos, vários IFES.
É, verdade. Né? Então, a política do IFES é diferente da política da Escola Família Agrícola. Né? Então, a gente perde muito aluno nesse processo. Tá. Mas a capacidade total, assim, é para quantos alunos? Então, a gente dentro da escola intermédia, a gente pode atender até média de 150 alunos. 150 porque alunos. Hoje eles só funcionam durante 15 dias. Com 150 alunos, a gente teria 75 na primeira quinzena e 75 na outra. Aí vocês alternariam as turmas. O que as outras EFAs conseguem ter um processo melhor, porque eles têm um número maior de alunos, então ele consegue fazer esse processo. Quando o aluno vai embora, outra turma chega. Né? E para a manutenção da escola, isso é bem melhor. Nós estamos com um grande problema agora, né? Repensando esse processo agora, como nós vamos como a gente vê isso, porque nós ganhamos uma horta na inscrição do projeto do Bahia Produtiva. Nós estamos agora com a execução desse projeto. Chegou mais uma horta do projeto Paz, né, que é um recurso que está no governo do estado, que ele vai vir a execução desse projeto, né? E aí a gente vai precisar de aluno 24 horas, ou seja, né, que saia uma turma e volte outra, ou que se ele não conseguir um público expressivo para duplicar, né, ter uma turma na primeira quinzena e outra turma na outra quinzena, nós teremos que contratar mão de obra para ficar durante os outros 15 dias para dar manutenção. É o que a gente faz hoje, né? Por exemplo, a gente está em alternância agora, tem 2 alunos, um ex-aluno e um aluno, né, com estágio e outro que é remunerado para fazer um processo de irrigação. Entendi. A gente vai para outro intervalo agora, mas eu já quero saber qual é o PPJ de Laisa. Já fiquei curioso quando você falou projeto profissional, agora eu quero saber o PPJ de Laisa. Então, gente, vamos conhecer a agenda cultural desse final de semana, e aí quando a gente voltar a gente vai saber não só o PPJ dela, mas também como é que a escola consegue se manter, como é que consegue fazer, né, manter os seus custos. Então, é rapidinho, tá? Já a gente tá de volta. Nunca te disse que não pode ser tão fácil para ir além do que existe entre o nosso simples laço. Não cabe ninguém. Nunca te disse que não pode ser tão fácil para ir além do que existe. De volta, gente linda, território 18, litoral norte, agreste aqui da nossa região. Agora nós estamos aqui com Laisa e Osmar falando sobre a Escola Família Agrícola do Litoral Norte. Eles já contaram aqui como é que a escola foi criada, quanta gente tem lá dentro, como é que é o trabalho. Agora a gente vai saber quais são, né, as dificuldades da escola e tal. Antes, deixa eu mandar aqui os abraços, né, que a gente precisa aqui, sempre mandar os abraços para quem nos segue, comenta os nossos vídeos. Edinaldo Souza, em Alagoinhas, companheiro Edinaldo, abraço. Robson Nascimento, lá da Real FM, Rio Real, abraço também, Robson. Grande parceiro aí na divulgação dos nossos trabalhos. Lorena, aqui em Alagoinhas. Railton de Acajutiba. E Isilda, de Pissarra, Aporá, que diz que viu aqui o de Geraldo Prado. Carlos Nássaro, também em Serrinha. Tem um casal porreta aqui de Alagoinhas, Ed e Eliana, 2 historiadores aqui que agitam aqui a produção de memória da cidade. E Lindiara, de Riacho da Guia. Gente, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Então agora deixa eu perguntar para a Laisa, como é que é o seu PPJ, Laisa? Gente, é o projeto para ela encerrar o curso. Ela tem que fazer um trabalho prático lá para encerrar o curso. É diferente de estágio. Diz aí, Laisa, como é que é? Então, como já foi falado aqui, o PPJ significa Projeto Profissional Jovem. E o meu projeto será de Horta Mandala, como eu havia dito. O projeto eu vou estar desenvolvendo lá na comunidade. E o projeto é o seguinte. Peraí, Laisa. O que é Horta Mandala? Horta Mandala? Então, ia falar agora. Horta Mandala é uma horta circular. Inclusive, mandala é uma palavra sânscrita, né? Que vem lá do Tibete, onde os povos criavam os objetos em formato de mandala. E aí, eu vou fazer a horta mandala em formato circular, onde terá canteiros circulares de couve, alface, diversos tipos de cultivos. E a criação de aves no meio da horta. Tá. Então, ela é circular, e aí cada círculo é uma cultura, é isso? Como assim?
Assim, alface, pimentão, é assim? Isso, né? isso, Cada círculo, isso, né? cada canteiro vai ter uma cultura diferente. E aí no meio... No meio vai ter a criação de aves. Isso é corrente, assim, isso é uma experiência que você encontrou. Você achou isso onde? Essa técnica Eu estive pesquisando fazer algo diferente, né? Porque assim, será totalmente orgânico. Não terá produtos químicos. E as aves, eu pensei o seguinte: o esterco delas eu posso estar utilizando como adubo orgânico já para a horta, para os canteiros. Então eu achei algo muito ineficiente. Mas foi algo que você viu em algum lugar ou isso é ideia sua, original sua? Não, eu vi. Aí eu tive a ideia de implantar esse projeto. Eu vou implantar. Certo. Gostou, Osmar? Já deu a aprovação aqui? Já foi aprovado perto dela. Gente, a gestão da EFAUN, ela é coletiva, né? É a associação quem faz a gestão, né? Financeira. Não, mas, assim, só de dinheiro, ou ela também participa, sei lá, do projeto político-pedagógico da escola ou da formação do... Como a relação é só financeira ou tem outra coisa também? Então, o papel da MEFAU é basicamente buscar recurso para que a EFAUN exista, né? Mas essa parceria entre a MEFAU e a EFAUN, elas caminham junto. Tanto que, às vezes, quando a gente precisa de alguma ação pedagógica, a gente traz também o pessoal da MEFAU para dentro da escola. Mesmo sendo ações pedagógicas, né? Mas eles sempre estão presentes. Entendi. Gente, eu quero dar uns dados aqui para vocês a respeito de escola na zona rural e de agricultura familiar, certo? Que você está falando, né, Osmar, sobre a escola tem 60 alunos, mas tem condição para ter bem mais, né? No Brasil, em 2019, esses são os últimos dados que a gente tem, 47,8 milhões de matrículas no total. Ou seja, o Brasil tem quase 50 milhões de estudantes. Mas na zona rural, apenas 11%. Né? Na zona rural, apenas 11% disso. O que dá aí em torno de 2 milhões e meio. E nos últimos 10 anos, a zona rural perdeu 20% dos seus alunos. Esses alunos, eles passam... Então ficou mais ensino fundamental. O ensino médio acabou indo para as cidades, aí tem o deslocamento com transporte e tudo, né? A população escolar rural do Brasil hoje é de 8,8 milhões de estudantes. A população escolar não quer dizer que esses 8 milhões estejam matriculados, certo? No Nordeste, são 4 milhões de estudantes na zona rural. Apenas 3 milhões estão matriculados. Segundo o INEP, há 55.345 estabelecimentos de ensino da educação básica no meio rural brasileiro, representando 23,5% do total de escolas em 2019. Mas a gente precisa destacar aqui de que a zona rural ela tem fechado muitas escolas. Né? Segundo o dado aqui, fechou-se 48% das escolas na zona rural nos últimos 10 anos. Né? Aí tem essa coisa que você falou, as escolas fecham porque a quantidade de matrículas é pouca e o repasse do Fundeb acaba ficando baixo. Né? Eu quero perguntar para vocês como é que vocês veem essa junção de educação e família agrícola. Laisa é filha de agricultores, neta de agricultores, como você falou. Você vem aí de um assentamento, não foi isso que você me disse? De um assentamento. Então, qual é a importância de termos escolas nesses espaços rurais, né, para esse pessoal? Como é que vocês veem essa realidade? Então, quando a gente tem uma escola no campo, oferecendo educação do campo, né, esse aluno está dentro da realidade dele. Está vivenciando e construindo a sua realidade dentro do processo de educação e qualificação pessoal. Quando a gente migra esse aluno do campo para a cidade, ele começa a conviver, né, com outras realidades diferentes. E aí nós sabemos que
os sonhos e as vontades começam a aparecer de forma diferente do que ele está dentro do seu contexto de aprendizagem ou do seu contexto de vida, né? Paulo Freire sempre dizia que a leitura do mundo, né, que a leitura de mundo antecede a leitura. E isso foi base dos meus 2 TCCs e eu carrego sempre isso comigo, que nós somos, a nossa formação pessoal, ela vem sendo formada dentro do nosso meio, né? Então, quando a gente migra o aluno do campo para a cidade para estudar, se por acaso a gente vê muito isso na nossa cidade, se o aluno sai do campo, chega na cidade, se naquele dia por um acaso não houver aula ou faltou um professor, ele vai ficar na cidade. Né? O contexto dele, ele está em casa, é diferente. Ele está ali em um campo que ele não conhece. Né? Então essa vivência na cidade, claro que dá uma liberdade maior ao aluno, porém tira ele do campo de liberdade e do campo também de aprendizagem, que é o campo. Sim. Ele passa a vivenciar e aprender uma nova realidade. E para você, Lésia, como é que é essa história de você ter essa oportunidade de estar numa escola agrícola? Assim, como a gente tem propriedade rural, eu pensei, eu vou para a escola agrícola, vou me formar como técnica agrícola, técnica agropecuária, e assim eu posso estar auxiliando os meus pais, os meus avós ali no próprio cultivo. Porque lá eles tinham um técnico para auxiliar lá em todo o cultivo. E aí eu falei, não, já que eles tinham um técnico, eu vou me formar como uma técnica para estar com eles também, auxiliando. É uma questão econômica também, né? Exatamente. Então agora eles não pagam mais técnico. Não pagam mais técnico. A técnica está na família. Está na família. Deixa eu dar uns dados sobre agricultura familiar, porque a agricultura familiar a gente fica assim, a agricultura familiar produz pouco, produz só para o lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a agricultura ela é a base do PIB brasileiro, né? 77% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil é agricultura familiar, certo? São 81 milhões de hectares para agricultura familiar, o que dá 23% dos hectares, né, plantados no Brasil. São 10 milhões de empregos, ou seja, 67% das pessoas empregadas no campo estão na agricultura familiar e 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Na Bahia são 600 mil empresas com 2 milhões de agricultores. Agora tem um dado assim que não é muito. Aqui no território 18, 21% da agricultura é agricultura familiar. E 32% da agropecuária da Bahia é agricultura familiar. Só que de 2010 para 2020, nós tivemos uma redução de 11 pontos percentuais da presença da agricultura familiar no estado. Como é que vocês veem essa redução? O papel da agricultura familiar na economia baiana, na nossa região, território 18. Como é que vocês entendem essa... existe concorrência da agricultura familiar com a agricultura monocultora? Como é que é essa... Há muito. Né? A gente vê muitos agricultores arrendando terra para grandes empresas plantarem eucaliptos. Eu acredito que quando o Estado ele destituiu a empresa de assistência técnica e, né, acabou dando esse papel, né, e dizendo que teria um apoio dentro das secretarias de agricultura, ele acaba tirando um trabalho que era de acompanhar esse homem do campo. Né? Acho que o Estado ele precisa repensar muito, porque tem locais aí que o agricultor acaba sem incentivo, né, e sem acompanhamento. Né? Produzir não está fácil. E infelizmente o pequeno agricultor muitas vezes ele está produzindo, mas ele não está observando às vezes que na hora de vender, de comercializar aquele produto, se é justo o valor. Né? Então falta às vezes um processo de capacitação. Então o nosso agricultor está descapacitado. E isso eu acho que pode ser um dos grandes motivos, porque grandes empresas estão entrando no nosso estado, né? Estão oferecendo coisas grandes aos pequenos agricultores, e muitas vezes os pequenos agricultores que estão ali naquela situação difícil, né,
acaba cedendo, né, e às vezes vendendo seu terreno, indo embora da sua região onde ele viveu durante muito tempo. Então a gente vê muitas pessoas ainda, eu digo isso por conviver dentro da região agrícola desde que nasci, né, a gente vê, sabe, hoje pessoas que arrendam Rio Real hoje, pessoas que tinham seu sítio de laranja, que plantavam seu maracujá, que plantavam sua mandioca, hoje, depois das doenças, porque a mosca negra tomou conta da boa parte e infelizmente a gente precisa de um incentivo muito grande do Estado para acabar com a mosca negra. Essa praga da mosca negra, ela veio então com essas monoculturas, é isso? Também. Também. Ela já existia antes nas pequenas propriedades, não? Não. A origem da mosca negra eu não me recordo agora, mas ela chega na Bahia, lá na nossa região, e fez uma devastação muito grande, de estar fazendo hoje, porque ela acaba sugando a seiva da folha, né, e deixa um fungo, e a planta não consegue respirar se você não fizer uma pulverização correta, e sabe que essa pulverização basicamente é a base do produto químico e caro todo o processo. Então, para você manter hoje uma produção, você tem que estar dentro do produto químico, né, para evitar e para você produzir. E aí o pequeno agricultor não tem condição de manter. E aí o custo da produção sobe. E inclusive, às vezes, tem agricultores que buscam fazer com as próprias mãos, né? E aí não tem um manuseio adequado, né, dos pesticidas, né? Eu acho que também tem isso também, né? Essa coisa da presença da escola junto dos agricultores, gente, eu acho que me parece ser uma coisa meio óbvia, né? Assim, que a gente demorou muito para se atentar para isso, né? Ô Liza, como vou aqui fazer nesse mesmo ritmo aqui. A sua família já teve oferta para vender as terras? Já, mas não vende. E quem queria comprar queria colocar o que no lugar? Plantar milho. Rio Real virou celeiro do milho. Isso. Que antes era o berço da silvicultura, hoje está sendo tomado pelo... E visualmente é feio. Eu tive lá para voltar agora, né? E visualmente, assim, porque são sementes como é que chama? Transgênicas. Transgênicas. E aí elas resistem, né? Então, quer dizer, você vê o milho seco, mas a espiga tá lá. Não é assim? E aí, então, eu achei triste aquilo ali. Eu passei por lá e fiquei pensando, nossa, isso aqui era verde. Eu passava e era verde, né? Não era cinza. Né? Ô, gente, como é que vocês custeiam lá? De onde é que vem o dinheiro para vocês manterem a FAUN? O único hoje nós temos um convênio, né, com o Estado. Convênio do Estado. O Estado repassa. Só o Estado? Só o Estado. Qual é a ideologia da escola? Quando a escola foi para Rio Real, houve um acordo com todos os 7 prefeitos, todos eles deveriam fazer o mínimo que possível, mas fazer um convênio pequeno com as escolas, com a escola. E infelizmente hoje a gente houve negociação com alguns prefeitos, já houve diálogo, mas até hoje infelizmente não houve o concreto, né? A gente sempre teve um contrato com a prefeitura de Jandaíra, por mais que fosse a menor, cidadezinha da 7 é a menor. Então a cidade de Jandaíra sempre teve um convênio, mas infelizmente hoje nós não temos mais aluno de Jandaíra, né? E aí o convênio foi encerrado, né? Mas assim, foi a cidade sempre que deu apoio. A cidade de Rio Real, sempre que pode, o prefeito dá apoios na alimentação, né, no transporte, como também a prefeitura de Rio Real também faz o repasse do transporte, a de Rio Real e a de Esplanada. Mas recurso financeiro para que as coisas sejam geridas, não. A gente tem um convênio somente com o Estado. É desse convênio que a gente faz os milagres para tudo. Para pagar professor, pagar alimentação, né? E aí a gente fica sempre a mercê, porque, por exemplo, o recurso para alimentação acabou no mês de outubro. Mas a gente tem aula até dezembro. A gente tem que pensar nos primeiros meses de aula, né? Então a gente fica buscando como fazer isso, né, para poder, buscando apoio de alguns parceiros para poder custear essa parte da alimentação, por exemplo,
até que o outro recurso chegue. Ou seja, o recurso que vem do Estado não dá 100% para cobrir tudo, né? Porque é pouco aluno. Né? E aí é proporcional à quantidade de alunos. Então um recurso pequeno, quando a gente coloca para resolver tantas coisas. Né? Então a gente sabe que na projeção que a escola está crescendo, a gente acredita que daqui a uns 2, 3 anos a gente tenha recurso suficiente para manter a escola. Com esses investimentos nas hortas agora, pode ser que a gente tenha recurso para poder comercializar produtos. Né? E A aí, própria escola comercializar. além de mudar a alimentação, né? Ter produto também para comercializar. O que vocês produzem lá dentro da própria escola, Les? O que vocês, assim, experimentam trabalho manual? Como é que é lá? Na horta a gente tem o cultivo de alface, coentro, cebolinha, couve-flor, beterraba, pimenta, pimentão. Mas tudo isso hoje, ainda essa produção ainda é só para merenda. Né, mantém a alimentação. Né? E vocês, antes de eu fazer outra pergunta, eu queria perguntar a respeito dessa coisa dos trabalhos manuais lá. Você trabalhava com seus pais, assim, de jogar semente lá na terra? Você fazia essas coisas? Sim, de capinar, fazia assim. E na escola também tem essas atividades? Também tem. Porque às vezes tem gente que... Eu já vi uma imagem de divulgação de uma escola que era alguém assim bem vestido, com uma prancheta, apontando, né? O sujeito dentro de um pomar, não lembro de quê. E aí parecia um engenheiro, né? Assim, aquela imagem que a gente tem de engenheiro. Eu acho que não é assim, né? É assim, mas... Não exatamente, né? Aí os alunos vão fazer os trabalhos que é função, né? Quando a gente chega na escola, tem a função de cada aluno. Como passamos 2 semanas lá, dentro de uma semana você está em uma função e na outra semana você já tem outra função totalmente diferente. Entendi. E lá tem um monitor que ele fica anotando tudo certinho lá, pontualizando. Ah, que legal, cara. Que legal. É que assim, eles têm meia hora de trabalho pela manhã, então 5h50, todo mundo deve acordar, né? Se arrumar. Acorda com o galo. 5h50. Com apito mesmo. 6 horas, todo mundo tá no campo, faz atividades. Tem aqueles que vão pro campo, tem aqueles que vão fazer o café da manhã, aqueles que vai limpar as salas. Peraí, então vocês não têm os profissionais de limpeza? São os alunos? Como é isso? Escola Família Agrícola. Não é só a horta que se aprende, né? Não, aprende a fazer tudo lá. Tem alunos que chegam na escola que nunca lavou um prato. E a mãe diz assim, depois que meu filho foi pra escola, chega aquele lava prato, varre casa, lava roupa. Porque as coisas básicas, claro que a gente tem uma cozinheira, mas a cozinheira ela chega às 8 horas, faz o almoço e faz a janta. Café da manhã, todas as funções básicas do dia a dia, dentro dos setores deles, eles são os alunos que fazem. Sensacional. Agora o professor quer estudar na EFAL. Agora o professor não tem nada, quer estudar na EFAL. Deixa eu perguntar, vocês fazem campanha, já que fica justo, né, o repasse do Estado, vocês fazem campanha para doação, alguma coisa assim, Osmar, ou não? Doação que de alimentos? De donativos, sei lá, ou até mesmo de dinheiro mesmo. Às vezes a gente faz, né? Quando tá ou dentro de uma situação, ou para nós mesmos, quando a coisa aperta. Aí lógico, tem esse objetivo, né, de comercializar a produção interna, mas vocês fazem outra coisa? Tem escolas que fazem bingos, festinhas, né, essas coisas assim para arrecadar. Lá é difícil longe, porque mas assim, até antes da pandemia, todo ano a gente fazia um bingo, né? E aí esse bingo a gente arrecadava o recurso que aí geralmente pagava as contas de energia. Como o Estado antigamente não pagava as contas de energia no convênio, não era possível pagar energia elétrica, aí a gente ficava fazendo esses eventos para poder quitar, né? Hoje, como já é possível, né? Então diminuiu muito. E a situação maior por causa que é muito complicado para a família chegar até a escola. No caso assim, que a gente precisa fazer isso no sábado ou no domingo. Né? E aí não tem transporte. Na hora de transporte, quando o pai vem na escola, ele vem transporte próprio. Então muita gente tem que mobilizar grupos lá para poder vir. Mas a gente já antes da pandemia, a gente estava articulando, né? Era uma cavalgada com bingo. Porque a cavalgada tá no auge, né? E aí para atrair o povo para poder fazer o bingo. Mas aí veio a pandemia, mas os alunos estão cobrando, né? Para esse ano que vem, em 2023, a gente faz uma cavalgada, um momento. Porque assim, esses recursos que vêm
de fora faz com que a escola respire e ela ande. Porque os convênios é tudo engessado. Você só pode comprar isso e pagar isso, tudo engessadinho. Sim. Né? Aquele acordo já pré-firmado e você não tem como mover R$1 para sair da casinha. Né? Sim. Então, as outras ações que entram na escola é que permite que a gente tenha perna para poder andar, correr, visitar aluno. Né? É isso que nos permite, né, se mover. Aí uma das grandes pessoas que hoje nos ajuda muito é o grande idealizador Padre José. Padre José. Que mesmo da Alemanha, sempre que possível, ele mobiliza grupos lá, né, faz a junta. A gente conseguiu, né, um projeto que a gente reformou 100% a escola de pintura, de áreas que estavam inacabadas, e ainda construiu um muro na frente da escola, porque infelizmente a escola fica na BR. A escola margem. BR. E a gente teve algumas tentativas de roubo, de assalto, né? Então a gente pegou, murou e mudou o sistema de câmeras todo. A escola hoje tem câmeras, são 16 câmeras para dentro da escola, né? Para dar uma maior visibilidade e uma maior segurança também para os alunados, né? Você está falando aí, e me ocorreu aqui a pergunta, quais são os principais desafios, além da questão, né, de verba? Que outros desafios assim você enfrenta, Osmar, para manter, né, a EFAU? A minha secretária me diz direto que o maior desafio nosso é conseguir aluno. Se a gente conseguir um público de aluno grande dentro da EFAUN, a gente tem, tudo melhora, resolve, né, o problema financeiro nos anos seguintes. A gente vai passar apertado, né? Mas nos próximos anos a gente consegue resolver. Tá, se o Colégio mesmo conseguir... se conseguir um aluno, gente. Se o Colégio mesmo conseguir um aluno, já fico já feliz. Já alegra. Ô Laisa, qual é o seu projeto, Laisa? Não o projeto profissional jovem, não. Quero saber o seu projeto de vida mesmo. Depois da EFAUN, vai ficar nas terras de sua família? Vai fazer engenharia agrônoma? Qual é o grande impulso que a escola está te dando? Eu vou continuar seguindo a carreira de técnica agrícola, pretendo ingressar na faculdade ano que vem de agronomia e ir para o mercado de trabalho, que está de portas abertas em Rio Real. Inclusive lá nós temos 12 casas agrícolas, né, já abrindo mais. Então o mercado de trabalho está aí. Agora precisa de jovens técnicos agrícolas capacitados, né, para trabalhar na área, porque tem muita gente que se forma, mas que abandona ali, não quer seguir a carreira. Então, é importante, né, que você faça parte de um colégio agrícola e que quando você saia, você vá fazer bom proveito do seu curso. Sim. E assim, é lógico, Laisa, que a gente acaba indo para onde o emprego nos leva, às vezes. Mas me parece que o sentido geral aqui é de que a escola crie profissionais para a própria região, não é? O foco maior da escola é sempre que o filho do campo volte para o campo para aumentar a renda da sua propriedade. Legal. Nosso tempo também assim não é muito longo, então para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero saber, Osmar, o que é que tem de proposta aí? Como é que vai ser 2023 na EFAUN? A gente já está articulando, né? A gente tem muitas coisas chegando, na verdade, que assim, tanto a escola como a rede veio brigando com o governo do estado. Com o novo governador, já havia, enquanto secretário, né, Jerônimo, enquanto secretário, já tinha uma discussão de algumas propostas lá de melhoria para as escolas. E aí a gente espera também, né, com a consolidação de algumas coisas. Porque assim, a escola não tinha muito espaço, não tinha acesso à Secretaria de Educação. E a gente ganhou isso com o Jerônimo. Hoje a gente é um diálogo muito grande com a coordenadora do campo, Poliana. Então, eles já estão cientes das nossas necessidades e das nossas problemáticas. Então, muitas dessas coisas, por exemplo, o investimento na horta, já tinha ganhando tem mais uma horta agora chegando do PAS, né, que é essa educação que já vem brigando para trazer para as escolas agrícolas mais um campo de trabalho, na verdade, mais um campo de estudo. Né? A necessidade de maquinários, né? Tanto para as aulas de mecanização, como também para a própria manutenção da escola. A gente já está ganhando também agora do governo do estado, deve estar chegando essa semana, um tratorzinho, né? Que é um mini trator que serve para fazer canteiro, né? Já ajuda bastante. A construção dos laboratórios de topografia e física e química, né? Já mais um complemento dentro da escola.
E aí agora a gente está indo para a briga. Né? Buscamos o apoio de alguns deputados, né? Inclusive da região, o deputado Joséildo Ramos e Fátima Nunes, para poder a gente mudar. A gente acredita que a gente tem que mudar a visibilidade da escola. Sim. A gente quer investir bastante nessa parte visual nesses próximos anos. Divulgar mais, né? E colocar a escola em outro meio. Então a gente vai retornar, porque assim, a gente tem alguns projetos de trabalho. Né? Esse ano a gente está trabalhando com o projeto Notório Saber, onde a gente leva agricultores que não tiveram educação, mas que desenvolvem um papel grande na sociedade. E o projeto Horta de Quintal. Ano que vem, o alunado vai para as escolas e para as comunidades trabalhar com o projeto Horta de Quintal. Que pequenos espaços sejam produtivos. Entendi, legal. Né? E o campo tem grandes espaços e as pessoas estão deixando espaços abandonados. Então, pequenos projetos voltados para Horta de Quintais. Né? A gente já está fazendo alguns projetos aí, buscando alguns parceiros para instalar, né, que esses 30, 40 jovens, 50 jovens, ter na escola ano que vem, 100 jovens, sejam divulgando e trabalhando voluntariamente dentro das comunidades rurais com o projeto Quintais. Agora que a gente chegou no nosso final, aí agora tem uma última pergunta para vocês dois, que é assim, vou começar com a Laísa, que é: como é que fica ideal, Laísa, a respeito tanto da agricultura familiar como para a educação para esse grupo da população? O que é que seria o mundo ideal para você? Você fala em relação à agricultura e à educação. Bom, temos como ponto de vista da agricultura e da educação continuar inserindo nesse patamar, para que cresça cada dia mais e não diminua, porque está acontecendo muito isso, né? Precisa de mais escolas, né? Mais escolas. Nas zonas rurais, né? Exatamente. Inclusive, agora, lá em Rio Real só vai ter apenas um colégio estadual, que será um colégio integral. E os outros colégios serão substituídos por colégio municipal. Uau! Que estranho, porque a ideia é que o público vá aumentando, que né? vai aumentando, mas aí não vai ter mais. Aí só vai ter um colégio que será integral para abrigar todos esses alunos. Do município inteiro. Da rede estadual. É uma pena porque a iniciativa, a ideia de uma escola agrícola não está saindo do Estado, está saindo da própria sociedade civil, né, o que dificulta muito. E você, Osmar, como é que ficaria perfeito esse cenário aí para você? Rapaz, eu acho que se cada um trabalhar no seu quadrado, né, eu acho que conseguimos avançar bastante. Quando eu falo que cada um trabalha no seu quadrado, se o campo consegue produzir conhecimento, né? Se ele consegue envolver educação e produção, porque quem está produzindo, ele precisa de conhecimento. Né? Então, qualificar o homem do campo, né, é preciso. E colocar o jovem do campo dentro das escolas, principalmente escolas agrícolas, né, que tragam conhecimento para que ele volte a produzir e produzir mais, né, que ele consiga diminuir o custo de produção e aumente sua produção, sua produtividade, tá? É essencial. E aí, para isso, a gente precisa de educação. E, infelizmente, o que eu vejo no meu cenário, no meu ato de convivência, é que cada dia que passa a educação está sendo desvalorizada. E eu digo aos meus colegas direto, não sabemos onde vamos chegar com a situação dessa desvalorização. E possa ser que não seja o Estado, mas que seja a própria base que está desvalorizando isso. E aí, muitas vezes, ao meu ver, né, um dos grandes problemas dessa gestão, dessa educação, é que se forma um professor, aí o salário dele, o teto de salário, fez 4 anos de faculdade, o salário dele está lá embaixo. Aí vai um técnico, ou às vezes os caras têm ensino médio, entra numa empresa, o salário dele é maior. E às vezes ele nem teve qualificação, né? E aí, como é que ele valoriza isso, a educação, se aquele que está estudando, está buscando qualificação, quando você olhar o piso e o teto salarial dele é menor do que um peão? Verdade. A gente vê muito, eu tenho colegas assim, Osmar, eu cheguei a 4ª série, faço meu nome, multiplico,
mas eu ganho mais que você. Eu já ouvi isso também, já. Né? Então, assim, eu acho que essa base salarial, e aí, infelizmente, tudo é só dinheiro, não é só dinheiro, mas a valorização profissional, ela só vai ter esse patamar quando aquele que está chegando no mercado de trabalho, que estudou, que se qualificou, ele seja reconhecido por um mérito financeiro. Eu acredito que, né, meu pai dizia assim que quando me mandou para a escola agrícola, me mandou para eu não ser professor. Eu vou lhe mandar, você vai ser técnico para não ser professor. E quando eu retornei de cara, eu fiz um vestibular de pedagogia e passei. Certo, não teve jeito. Mas assim, eu acho que a questão ainda é financeira, né? E essa questão financeira está pesando na palavra educação. Aqui, ó, é pontualíssimo, Osmar, pontualíssimo. E você não virou um professor, você virou um professor técnico. Ó, gente, eu vou ler aqui a mensagem para encerrar, tá? Eu esqueci nos outros episódios de ler a última mensagem aqui, que eu deixo a mensagem para a gente encerrar. E hoje vai ser um trecho, eu costumo ler um poema, mas hoje eu vou ler um trecho de uma música. Diz o seguinte, gente, ó: disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformo um país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. E é um pouco disso que é um pouco desse Brasil que a gente está criticando aqui, ao valorizar, ao pedir a valorização tanto da agricultura familiar quanto da educação para os agricultores, né, para a agricultura familiar. Laisa e Osmar, foi um prazerzaço ter vocês aqui. A gente agradece muito a presença de vocês e eu espero que a FAUN tenha o dobro de estudantes, né, num curto espaço de tempo aí, tá, gente? Muito obrigado, boa sorte lá para vocês, tá? Deixa eu brindar aqui com vocês aqui, tá? O Colé de Merma, brigadão, viu, gente? Então, ó, gente, próxima terça-feira de volta no mesmo canal e no mesmo horário, tá? Tchau, tchau. Quem tá na correria pela periferia no interior da Bahia, me diga qual é de merma, qual é de merma. E quem faz sua parte pela arte em prol da comunidade é quem sabe qual é de merma, qual é de merma. Quem luta pela cultura, que conhece a sagrada labuta e é sobre essas lutas qual é de merma, qual é de merma. Quem corre pelos pobres, a causa é justa, o gesto é nobre e é sobre esses corre. Qual é de merma, qual é de merma. É música, cinema, teatro, literatura e a nossa loucura ainda é a mesma. Qual é de merma, qual é